Você já ouviu falar de um rei que desafiou o próprio Deus? Hoje eu vou te contar a história fascinante do rei Acabe, um dos governantes mais controversos de Israel. Imaginem só. Estamos falando aproximadamente de 870 anos antes de Cristo. O rei Acabe assume o trono de Israel e logo de cara toma uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua história. Ele se casa com Jezabel, uma princesa fenícia que adorava o deus Baal, e não parou por aí. Acabe construiu um templo na cidade de Samaria, a capital do reino. Ele não somente construiu, mas também incentivou a adoração a outros deuses, algo totalmente contrário às leis e tradição do povo israelita. Mas aqui vem a parte mais interessante. Enquanto Acabe desafiava as leis divinas, surge um profeta chamado Elias. Uma coragem impressionante. Elias confronta o rei e anuncia uma seca devastadora que duraria por 3 anos e 6 meses. E aconteceu exatamente assim como Elias havia anunciado. O reinado de Acabe foi marcado por grandes construções e conquistas militares. Ele fortificou cidade e construiu um palácio magnífico e decorado com marfim e expandiu o seu território. Mas sabe aquele ditado? Por fora bela viola, mas por dentro pão borulento. Era mais ou menos assim. Mesmo com este tamanho, poder e riqueza, Acabe foi tido como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis anteriores. E olha que teve muitos reis antes dele. Uma das histórias mais marcantes era a vinha de Nabote. Acabe queria aquele pedaço de terra para fazer uma horta, mas Nabote recusou a vender a sua herança familiar. E ele tinha razão. Mas o que aconteceu? Jezabel armou um plano terrível que resultou na morte de Nabote, e Acabe tomou conta da vinha. Mas esta história não terminou bem para ele. O fim de Acabe foi bem dramático, viu? O fim de Acabe foi tão dramático quanto a sua vinda. Durante uma batalha, mesmo disfarçado, foi atingido por uma seta que encontrou uma brecha em sua armadura. O poderoso rei morreu e o seu sangue foi lambido pelos cães, exatamente assim como foi profetizado. Sua morte marcou o fim de uma era turbulenta para o reino de Israel. As escrituras descrevem o rei Acabe, embora militarmente eficaz em alguns aspectos, sucumbiu às influências negativas da sua esposa Jezabel e desviou Israel do seu caminho religioso tradicional. Seu legado é frequentemente visto como as más alianças e idolatrias pode levar à ruína.
espiritual e políticas.